Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Pecado e pecador. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Terceira Epístola de João 1:11. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, como sendo um campo em que se separa bons e maus, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressentir. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. O evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado de nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. Isso não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que o lavrador não retira espinhos e detritos do solo a fim de convertê-lo em precipícios. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se antes de tudo defrontado por enfermo e infeliz, a quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. O Mestre indicou o combate constante contra o mal. Contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que os anjos da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que ardia no coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que, de posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste,
bem como os nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada no nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Amém. Boa noite. Muita paz nos corações. Então, vai fazer umas 8 reuniões ou mais que a gente fez isso. Uma hora chega no fim, mas não chegou ainda a hora do fim. A gente está analisando essa frase a respeito da obsessão coletiva por descuido. Os espíritos obsessores tramam as obsessões coletivas por meio de hipnoses muito bem urdidas e trabalhadas de forma sutil e imperceptível à maioria dos corações, aproveitando-se das fraquezas e das escolhas equivocadas dos irmãos encarnados, lançando em sistema coletivo as impressões de desânimo, desistência, animosidade, competitividade. Todas essas palavras e frases grafadas aqui a gente analisou com detalhe. A gente viu a semana passada a respeito a gente já viu as semanas anteriores a respeito do desânimo, mostrando que nasce com uma prática da licença moral. A desistência é quando se falta disciplina. E hoje a gente vai ver a animosidade, que significa antipatia, aversão. Isso aqui surge quando começa a se exaltar os defeitos na convivência entre as pessoas. E dessa vez eu trouxe para vocês um texto do Livro dos Espíritos. Porque para falar sobre licença moral e falta de disciplina, eu tinha que fazer uma retrospectiva muito grande, porque a gente já analisou cada coisa disso aqui, entende? Foram semanas estudando licença moral e falta de disciplina que está com respeito à mudança. Mas em relação à animosidade, essa antipatia, eu achei melhor trazer o texto que tem no Livro dos Espíritos. Porque é um texto que a gente precisa analisar com muito carinho, sabe? Ele é bastante grande, mas eu vou tentar focar naquilo que é de interesse nosso. Mas se vocês quiserem alguma coisa a respeito do texto, pode falar, porque acho que a gente estuda mais, a gente conversa mais a respeito do assunto. Porque é algo muito interessante você analisar e estudar sobre antipatia. Tem trechos no Livro dos Espíritos Nossos que falam só a respeito disso. Só a respeito. Então eu trouxe só uma pergunta e uma resposta. Na parte que fala apenas em gostos futuros, tem uma parte que ele fala das uniões antipáticas, que é o que a gente vai ver aqui agora, em que são 3 perguntas e 3 respostas. Eu trouxe apenas a primeira, sabe? Que é aqui que está o texto que a gente vai entender como é que a pessoa provoca a antipatia e a aversão. Por que exaltar os defeitos de convivência entre as pessoas, gerando desprezo e desconsideração, é o que vai gerar a antipatia e a aversão. Quando a gente fala do Livro dos Espíritos, eu costumo dizer o seguinte, sabe? Quando você vai estudar Jesus, os 10 mandamentos, ou o Pentateuco espírita, você não questione nada. Toda vez que tiver alguma dúvida, vai esclarecer sua ignorância. Mas não questione. Porque não existe erro, nem tampouco equívoco. Então que a gente procure entender direitinho o que vai ser dito aqui, sabe? Kardec faz a seguinte pergunta. Uma vez que os espíritos simpáticos são impossíveis à unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente, só de um lado há afeição, e que é o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até repulsão? Como é, além disso,
que as mais vivas afeições de dois seres podem mudar-se em antipatias e mesmo em ódio. Hoje em dia, a gente sabe que as uniões aqui na Terra, mais de 95% delas são expiatórias. Quando a gente fala em expiatória, fala que tem conflito. Quando tem conflito, é porque tem antipatia. É sempre desse jeito. Então todos nós só passamos por isso. A pessoa que disser que não passou por isso, que tem um relacionamento por afinidade, ela é uma premiada. Porque os nossos relacionamentos podem ser por afinidade, simpatia espiritual, por amizade, por provas e expiações, pode ser também acidental. Então, a gente tem que entender o que é que significa isso, para que você saiba analisar como está o teu relacionamento com o teu parceiro, ou com a tua parceira. Porque se você não tiver o bom senso de seguir essas orientações que ele diz aqui, com certeza seu relacionamento vai estar desfeito. Eu já trouxe uma apresentação para nós, falando do IBGE aqui, que nos próximos 15 anos, 62%, se eu não me engano, 62% dos relacionamentos estão desfeitos. Não dura mais do que 15 anos. Antes do Covid era 50 e poucos por cento. Depois do Covid a coisa piorou muito. Porque o convívio obrigatório entre as pessoas gerava cada vez mais conflitos, atritos e terminou tendo separação. Então você pensa isso em relação a você, em relação a seus filhos. Seus filhos estão no meio desses 62%. Será que ele vai conseguir levar adiante ou não? Tenha em mente uma coisa, só uma. Não existe plano existencial no mundo espiritual para você casar e se separar dele. Não existe. O plano existencial é para ter um relacionamento e seguir adiante. Quando você vai ver o livro Sexo e Destino de André Luiz, em que o irmão Félix é o diretor de Almas Irmãs, e André Luiz faz questão de entender lá e vai presenciar uma análise, um julgamento de alguém que está em vias de separação. Vai lá e estuda. Estuda. Eu não estou mandando ler, estou pedindo para estudar. Porque você vai ver o tanto que é complicado para aquela pessoa que foge do barco. E o tanto de auxílio que tem para aquela pessoa que quis continuar no barco. A espiritualidade trabalha imensamente para beneficiar aquele que está sendo injuriado. E respeita o livre-arbítrio daquele que está sendo injuriado. Então a coisa é grave, e muito grave. Porque é nesse tempo que a gente está vivendo aqui. E é isso que Kardec pergunta. Como é que pode ter relacionamentos em que um ama tanto o outro, um amor espiritual, se dedica tanto para o outro, e o outro age com indiferença, quando não age com repulsão? Como é que pode duas pessoas que se identificam tanto, se juntam, vivem uma boa parcela aqui na Terra, e depois de um tempo, existe tanta animosidade que chega a ter ódio entre elas? Como é que pode acontecer isso? E se você for ver, isso tudo nasce disso aqui, ó. E o que a gente está estudando é que isso aqui está sendo trabalhado de forma coletiva. Os meios de comunicação em que a gente se relaciona, em que a gente convive, passa por essa influência. Aí você começa a entender por que é que está subindo tanto o índice de separação entre as pessoas. Porque eu te falei uma taxa que é assustadora, meu. 62% de casamento desfeito, que não chega a 15 anos.
É uma coisa, está sendo mais fácil se separar do que manter casado, gente. 50% eu já considerava um absurdo quando eu vi isso, que era antes do Covid, e agora que despencou a coisa. Então, Kardec pede uma explicação para isso. O que é que acontece do ponto de vista espiritual para que essas pessoas entrem por esse movimento? E a resposta ela é muito mais abrangente e muito mais educativa do que você possa imaginar. Então, a primeira coisa que ele diz é isso aqui, ó. Não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Quer dizer, é uma expiação. Passar por esses conflitos. Em que você se dedica amorosamente para o outro e o outro está agindo contigo com indiferença e às vezes repulsão, com nojo de você. Isso dói, gente. Você sabe o que é um relacionamento conjugal? Para um chegar a ter nojo do outro. Isso incomoda muito. Porque nojo é uma emoção primária da gente. Mas chega a tal ponto. Ou então, ter tanto conflito, tanta briga, tanta confusão, tem que chegar a ter ódio, e às vezes até com crime, um querendo matar o outro. E se você for ver, André Luiz também traz esses exemplos para a gente. No livro Ação e Reação, que estuda causa e efeito que diz respeito justamente à expiação, né? E que ele é assessorado pelo espiritualidade superior, tem um caso do Irceu e da Antonina, se eu não me engano. É o Irceu e a Antonina. Em que a Antonina, ela se dedica com todo amor espiritual para o Irceu e para a família dela. Trabalha feito uma louca para cuidar de 3 filhos, ainda trabalhar lavando roupa para botar mais dinheiro dentro de casa, e o marido não está nem aí. Está com outra já, vivendo uma experiência extraconjugal. A Antonina pede dinheiro para comprar comida, ele diz que não tem, que os filhos gastam demais, que ela não ajuda em nada. Pode ler o texto, é assim que ele fala mesmo. E ele começa a ter uma animosidade para ela, enquanto ela não amava, chega a desenvolver ódio por ela e por um filho. E o Silas fala para o André Luiz que isso tem respeito com a encarnação anterior. Esse amor e esse ódio que existia entre o seu, a Antonina e o filho. E o filho tinha sido a pessoa que tinha amparado a Antonina na encarnação anterior e que o próprio seu tinha desprezado ela. E que depois, numa fase adiantada da vida, esse o seu, nessa encarnação anterior, que estava doente e foi jogado às beiras da rua, voltou para que a Antonina cuidasse dele. E encontrou a Antonina casada com esse filho presente nessa encarnação. Ele foi lá e matou o marido dela. Então, é esses relacionamentos que a gente precisa entender. Para que você veja como surgem essas sensações de amor passageiros e de ódio. Então, isso não passa de uma punição, isso não passa de uma expiação. Por isso que eu comecei dizendo aqui que mais de 95% dos nossos relacionamentos são expiatórios. Existem problemas e conflitos muitas vezes graves, se você for alimentar cada um deles. Porque a gente, na nossa inferioridade, gosta de cultuar o mal. A gente ainda não sabe esquecer do mal para trabalhar o bem. Se a pessoa faz alguma coisa errada conosco, a gente foca só naquele erro. O cara pode ter feito 3.000 coisas positivas, mas fez um erro, lascou. Está perdido, não quero, não presta, e fala tudo que é coisa desagradável para aquela criatura e termina jogando ela às traças. A gente fica perguntando onde é que está a indulgência e onde é que fica o perdão, que é o que foi lido no texto hoje aqui pelo nosso companheiro Tasso. Aonde fica o perdão e a indulgência? Ninguém sabe. Mas fique sabendo que isso é uma expiação. E compreenda uma coisa, que a expiação só é solucionada quando se trabalha a reparação. E se no lugar de reparar você deu as contas, dançou.
marcou um encontro para a próxima encarnação, na mesma situação conflitiva, ou com ele ou sem ele, mas com alguma alma parecida com ele. Porque se ele foi adiante fazendo bem e o outro ficou para trás, quem ficou para trás é que vai ter que se resolver. Porque quem foi adiante e passou pela experiência venceu. Quem não fugiu do barco andou. Quem pulou do barco ficou. É isso que a gente tem que entender. Porque as pessoas ficam achando que fizeram muito certo se separando aqui do ponto de vista humano. E é legal isso do ponto de vista humano. Mas isso é imoral diante da lei de Deus. Porque isso não está nos planos de Deus. A coisa complica. Mas é assim que a gente vive. Vivendo de ilusão. Vivendo de fantasia. Então, a maioria dessas coisas que acontecem aqui, um amando e o outro indiferente, ou com repulsão por ele, ou os dois que se amavam depois se odiando, isso não passa de uma expiação. Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material. Aqui, ele fala algo mais grave. Se aqui é uma expiação, aqui é uma fascinação. Vive de ilusão, vive de aparências, é um encantamento pela matéria. Ele não enxerga o espírito que está lá. Ele enxerga a matéria que está ao lado dele, porque aquela matéria complementa o seu desejo. E ele quer ter o desejo realizado para sentir o prazer. E ele vai se encantando, visando só o desejo, esquecendo de pensar. Porque você sabe que desejo, a gente está estudando aqui na segunda-feira, eu já falei para vocês, isso faz parte do sistema de recompensa. Onde tem um sistema afetivo, sentimental e emocional, onde está o teu desejo, e tem um sistema cognitivo, racional, onde está o teu pré-frontal. As pessoas que entram em fascinação, que entram nessa ilusão material, elas não conseguem pensar. Elas não conseguem refletir e analisar, porque são prisioneiras do desejo. Todos vocês aqui já passaram por paixão, quando eram adolescentes. E apaixonar é desse jeito. Por mais que a mãe fale, meu filho está quebrando a cabeça. Por mais que o pai diga, não vai porque tu vai se desgraçar, está entendendo? O bandido não sabe pensar para refletir. Considera conselho de pai e mãe ultrapassado. Porque o que é importante para ele é o desejo, tá entendendo? O importante é a satisfação que ele tem, ele quer que o outro venha preencher o vazio, a falta e a dor dele. Porque o sistema de recompensa é esse, né? Você fica oscilando entre o desejo, a motivação e o prazer, ao mesmo tempo está do outro lado o vazio, a falta e a dor. E é que ele acha que aquele outro vai preencher algo nele. E ninguém preenche nada de ninguém. Ninguém preenche nada de ninguém. Ninguém vai preencher o vazio de ninguém. Esse é um dos problemas mais sérios na doença chamada transtorno de borderline. E que o vazio existencial é imenso. E ela fica idealizando o outro para que ele venha preencher esse vazio. E quando ela encontra alguém que idealiza e vê nele o seu mártir salvador, esquece tudo. Tudo. Porque a objetividade da vida é só aquilo. Então são pessoas que se fascinam. Toda paixão é desse jeito. É uma fascinação consigo mesmo, em busca do seu desejo. É perigoso isso? É muito perigoso. Porque a paixão dura em média 1 ano e meio, 2 anos. E depois a pessoa começa automaticamente a sair da ilusão. Porque aos poucos, pela convivência, como vocês estão vendo aí, a pessoa começa a ver que não é aquilo que ela imaginava. Não é aquilo que ela pensava. E ela começa
a sair da idealização do seu mar de Salvador. O problema mais sério é que hoje em dia ninguém fica com o outro 1 ano e meio, 2 anos, sem botar um filho no mundo. Porque a maioria das vezes é no primeiro mês que o filho já vem. Às vezes não dá nem um mês. É pela experiência de curtir sexo, de sentir gosto da carne, e aí já está engravidando. Então, se uma paixão dura com 1 ano e meio, 2 anos, nesse período já tem filho no mundo. E aí a coisa fica mais complicada, porque além dessas 2 pessoas envolvidas, tem um terceiro, que entre parênteses é um inocente nessa vida, porque na vida passada não tem nada de inocente. E muitas vezes essas pessoas tentam sufocar as suas faltas de completitude emocional, tentando empurrar o casamento para frente. Pode conseguir? Pode. E a gente vai saber como. É difícil? Não. É trabalhoso? Sim. Mas difícil não. Precisa de trabalho. E de trabalho afetivo. Então entenda, são muitos os estímulos que a gente tem pela espiritualidade inferior para que você se relacione, se encante com o outro e se comprometa. Eu gosto muito de um livro, inclusive esse livro tem aqui. Não sei se foi o Rangel que mostrou, chama Plano B, do espírito aqui de Bauru, Simonetti, Richard Simonetti. Eu gosto muito do livro do Richard. São psicografias intuitivas, mas eu nunca vi em nenhum livro dele alguma atitude antidoutrinária. A beleza que tem esse plano B é impressionante. De pessoas que vieram com programação para se relacionar aqui, inclusive na área da medicina, os dois, mas quando chega aqui, ela entra nesse processo aqui de aparência, de encantamento material por um professor da escola. Se relacionou com ele e deu um filho, dançou. Naquele tempo para trás, meu filho, tu tinha que levar adiante, era na porrada, mas separação era uma coisa que acabava com a estrutura da mulher. Era chamada de vadia, de não sei o quê, ela tinha os maiores nomes que você possa imaginar. E depois do primeiro filho, ela casou, que já foi complicado demais para os pais aceitarem isso. Consequentemente, ela não passou no vestibular de medicina, ele veio, passou, continuou a sua vida adiante. Parece brincadeira, mas foi neurocirurgião. Eu até gostei da conduta do rapaz. E depois ela forma a família, e é uma família com um relacionamento muito complicado, porque não estava sendo programado um plano espiritual para isso, entende? Ela leva adiante, e ele judia muito dela. Ele tem um AVC depois, e quem vai tratar o AVC? Justamente aquele que estava programado para ficar com ela. A vida é assim, gente. Eu acho maravilhosa a vida, entende? Porque quando você fura um plano existencial, a espiritualidade vai trabalhando, até dar um jeito de se encontrar para aproveitar ao máximo aquela encarnação. E quando chega lá, ele reconhece ela, mas fica calado. Nada diz. Trata dele, depois ele termina morrendo, e parece conto de fada, né? E os 12 viram felizes para sempre, né? É quase isso, está entendendo? Tinha 12 filhos de outro casamento, meio problemático, mas digamos que viveram felizes os dois, né? Entre si. Então, são histórias bonitas, entende? Mas que têm fundo filosófico, doutrinário. E é por isso que eu gosto muito desse livro do Chico de Simonetti. Eu gosto muito de algumas coisas que eu já li a respeito disso. Porque as pessoas vivem nessa ilusão. Então, você acha que esse encantamento que ela teve por esse professor da sua escola foi algo inocente, que não tinha o dedo da espiritualidade inferior trabalhando para que aquele plano existencial fosse comprometido? A coisa é desse jeito. Aí você vê, vai no livro de André Luiz, Os Mensageiros, tem um caso do Otávio.
em que ele mergulhou aqui na carne para cuidar de 6 irmãos que iam ficar sob a sua tutela. Esses 6 irmãos seriam 6 espíritos sublimes de nosso lar, que resgataram o Otávio quando estava nas trevas e cuidaram dele no nosso lar. Aí quando chega aqui, que o Otávio se vê com a nasce do primeiro relacionamento da família, né? A mulher morre, o pai casa de novo. No primeiro relacionamento tem 3 filhos, no segundo também tem mais 3. A mulher morre, o pai morre, o Otávio fica com 21 anos, com 6 criancinhas para cuidar. O que é que o Otávio faz? Bota os 6 no orfanato, vai lá, arruma uma mulher, casa, e foi a desgraça da vida dele. Porque o filho que nasceu era uma alma trevosa que deu tanta confusão com ele, tanta, que ele desencarnou antes do tempo, de infarto e de alcoolismo. É isso. Ele morreu do quê? De infarto e de alcoolismo. Ele se entregou para o álcool para sufocar as mágoas que tinha no relacionamento. Então, é assim que trabalha esse encantamento material. Juro pelas aparências. É assim que acontecem as paixões. E é muito complicado, sabe? Porque a gente já passou por isso, nossos filhos passam por isso, a gente fala com os filhos também e parece que está falando com a parede. Porque não consegue. Você convida para pensar, 2 + 2 são 4. Não, é 5. É 5, está entendendo? É 5. Mas são 4, não, é 5. Isso é paixão. Isso é viver de ilusão. Entende? É aí que está o problema que ele está dizendo aqui. Mas não basta uma pessoa estar enamorada de outro para que ele agrada e em que supõe belas qualidades. Não basta só você estar enamorado, apaixonado. Aqui ele está falando que tem boas qualidades, né? Porque tem gente que se apaixona, eu vejo no meu consultório. Doutor, eu quero um drogado, ele vende droga, minha filha dá o que é que eu faço? O que é que vai fazer? A não ser conversar, explicar, mas não pode. Mas aqui pelo menos ele está dizendo que a coisa é de belas qualidades. Aí vamos chegar no assunto que eu quero. Para que a gente entenda isso aqui, sabe? De onde vem essa animosidade, essa antipatia, como é que ela nasce. O problema que a gente está estudando aqui, não adianta você ficar brigando com o efeito das coisas. Isso não resolve o problema de ninguém. Não adianta você querer brigar com o comportamento que gerou aquele efeito. Adianta você tratar a causa do efeito. Se você trata a causa, o resto desaparece. É assim que a gente tem que entender. Porque o hábito é desse jeito, o instinto da gente é desse jeito. Ele nasce com a causa. Trata a causa que o problema desaparece. É o que a gente vai ver aqui agora. Então ele diz o seguinte: vivendo realmente com ela, é que poderá apreciar. Não adianta, gente. Por mais que você diga que gosta dele, vai dormir, vai sentir o bafo do outro. Vai sentir. Vai com ele junto com aquela pessoa. Vê como é que ele se comporta, entendendo? Vê a higiene dele. Tenha intimidade, mas intimidade em tudo. É isso que ele está dizendo aqui. Não basta você dizer que eu gosto. Mas é a mulher, meu sonho, do pai, não adianta. Não adianta, vive com a bandida. Não adianta ter uma experiênciazinha sexual daquele. Isso não é nada, aquilo ali é só prazer, o moço está lá, e depois. O problema é o depois, está entendendo? Então vai lá, realmente viver com ela para poder apreciar. Tanto assim que em muitas uniões, que a princípio parecem destinadas a nunca serem simpáticas, acabam, os que as constituem, depois de se haver estudado bem e bem se conhecer, por voltar-se reciprocamente duradouro e ter um amor, porque assente na estima. E é aqui que está onde a gente deve trabalhar. A coisa pode ser complicada lá em cima, como ele disse aqui, sabe? Depois você para, você convive, você vê que tem uma certa reciprocidade, porque amor conjugal não existe sem reciprocidade. Não existe.
O amor conjugal que trabalha sem reciprocidade é o amor mais doente que pode existir no mundo, que é o mar de Salvador e a vida da paz. É o que só dá e o outro só quer receber. Isso não existe. Tem que ser reciprocidade. Então, ele fala que vai dar constância para o relacionamento e vai desenvolver esse amor. É essa palavra. Você poderia nem ter esse amor, viver da ilusão. Mas se você trabalhar essa palavra estima, você pode chegar lá. Daí é que está um bom do troço. Porque se você não trabalha essa palavra, como seu relacionamento é expiatório, se você não trabalhar a estima, você vai fracassar. Deu para entender a coisa? Então vai vir problemas, vai vir muitas emoções, vai vir relacionamentos complicados. Nós somos assim em provas de expiação. Trabalha a estima. Pelo menos um fazendo isso já mostra o caminho para o outro. Esse um que vai fazer, se o outro não está fazendo, vai ter que trabalhar um negócio chamado de renúncia, para que ele possa desenvolver a estima. E a estima é isso aqui, ó. Sentimento de apreço e consideração que uma pessoa tem por outra ou mesmo por si mesma. Apreço, consideração. O que é apreço? É eu desenvolver o valor que a outra tem. Saber qual o valor dela, quais são os valores afetivos que ela tem. É eu descobrir o lado bom do outro. O outro tem lado bom. O outro não só está aqui para satisfazer seu desejo. O outro também é um espírito livre como eu. O outro é um espírito que já teve alguma evolução, como eu também já tive. Tem suas complicações, como eu também já tenho. Então, por que eu não vou olhar o lado positivo do outro? Por que eu não vou valorizar esse positivo que ele tem? Por que eu vou deixar crescer em mim o negativo? Se eu também tenho negativo. E vou querer que ele consiga me aceitar com a negatividade que eu tenho e que me ajude a trabalhar isso. Se é expiatório, eu estou aqui para ajudar o outro. E se isso faz parte do meu plano existencial, é porque é dever meu ajudar o outro a sair do negativo. Do mesmo modo, vai ser dever dele ajudar a mim, para que eu saia do meu negativo. E se for um relacionamento acidental, como é o caso do exemplo desse plano B, acidental. Um está aqui, outro está ali, não tem vínculo nenhum, um olhou para o outro olhou para um, vamos lá, vamos experimentar a coisa, né? Aí tem relação, como nasce um filho. Acidental. Então, mesmo se for assim, procura trabalhar a estima. Procura valorizar o que é positivo. Porque se você estiver fazendo isso, você está de acordo com a lei. Se o outro não fizer isso, problema dele, ele está de desacordo com a lei. Você vai adiante, o outro fica. A responsabilidade é igual para os dois no relacionamento conjugal. É assim que funciona. Então, eu preciso valorizar o outro, trabalhando o apreço que eu tenho por ele. Veja os valores positivos. Estimula o positivo. Quanto ao negativo, foi lido aqui hoje, seja indulgente com o que é negativo. Mas entenda, a pessoa ela é muito mais e muito maior do que aquele negativo que ela tem. Aquele negativo é só um traço na personalidade dela. Existe uma série de outras coisas positivas. Valoriza o que é positivo. Não foi assim que Jesus falou para a gente? Como foi que ele disse que devia amar o inimigo? Amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam.
Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, para que possais ser chamados filhos de Deus. Você vai estar de acordo com Deus e com a lei dele. Bendizei os que vos maldizem. Vê o que tem de bom no outro e valoriza isso que é bom. O outro pode estar conflitante, pode estar até maldizendo o problema dele. Faz a tua parte, porque Deus nos fez para o caminho do bem. Porque se você ficar na reciprocidade, um maldizendo o outro, os dois estão pulando fora da barca. E os dois vão ter que voltar, sabe Deus se é entre eles ou alma semelhante a eles, para passar pela mesma experiência, talvez até em situação pior, dependendo do endividamento de cada um. Então, extrai valores positivos. O nosso problema, gente, é que nosso orgulho é tão grande que fecha os nossos olhos da alma para o que é positivo. E você fica com seu orgulho ferido, só enxergando o que é negativo. É como eu falei aqui no começo, o cara pode fazer 500 mil coisas boas, fez uma errada, você condena pelo erro, em vez de ter indulgência e saber perdoar. E aí, como é que fica? Por isso que a gente faz a distinção entre perdão e indulgência. Perdoar é eu liberar a pessoa, entendendo que ela é uma alma falida e que precisa de ajuda. Indulgência é eu suavizar o erro dele, mostrando que ele tem condição de se reparar. Porque Deus não julga o erro. Deus não julga o fato, mas Ele julga a intenção que gerou o fato. Sabe quantas vezes isso está repetido no livro dos Espíritos? Se eu não me engano, são 8. Se não for 8, são 7. Errar por um, tanto faz, mas é bastante, não é não? Porque ele repete tanto isso, Deus não julga o fato, mas a intenção que gerou o fato. Então você foi ver a intenção que gerou o fato do erro daquela criatura? Você foi analisar qual foi? Muitas vezes foi você o culpado que está vivendo com ele, que não soube ter a convivência harmônica e terminou gerando um descontentamento afetivo, e que ele, desiludido, fez alguma besteira, ou até pretendeu fazer, que às vezes nem faz, pretendeu, mas escreveu, dançou, já fez. É assim, porque um pega o celular do outro, vai futucando, né? Hoje em dia é desse jeito as coisas, ninguém tem mais privacidade de nada. É assim que a coisa funciona. Então, entenda isso, gente. Valoriza o positivo. Tem indulgência com o fato negativo. Eu não estou dizendo que você seja conivente, não. Não é ser conivente. É você, a pessoa que tem indulgência, não só suaviza. Como é que eu vou suavizar o erro? Mostrando que ele pode fazer certo. Ele não tem que ser escravo do erro. Para fazer certo, ele tem que ser responsável pelos atos deles e trabalhar esse auto-perdão naquilo que ele errou. E trabalhando no auto-perdão, ele pode se recompor diante da lei de Deus. E se ele quiser e fizer, você se libertou mais ainda e ajudou aquela alma comprometida a se erguer também. Ele vai ser eternamente grato por você. Nosso orgulho não deixa enxergar isso. Então, entenda, o que ele fala aqui é eu trabalhar o apreço. E outra coisa, ter consideração, apreço ou consideração com a pessoa, que uma pessoa tem pela outra. Consideração. Vocês lembram bem dessa palavra consideração? Eu vou lembrar para vocês. Eu sempre falei para vocês aqui, se a gente trabalhasse essa palavra, a gente já estaria num planeta muito mais evoluído. Chama-se de respeito. O respeito é uma palavra santa. Se a gente conseguisse exercitar ela em nossa vida. Respeito em relação ao superior, eu tenho que ter submissão, obediência e temor no sentido de venerar aquilo que é superior. Em relação a Deus é desse jeito, submissão completa. Quer dizer, nunca vai reclamar da vida que eu tenho. Nunca vai reclamar da mulher que eu não tenho, nem do homem que você vai a mulher, está entendendo? É submissão completa. Obediência, não vai questionar, não vai fugir.
da luta. E temor, reverenciando aquilo ali. Está passando pela inspiração? Obrigado. Dai graça a tudo. Não foi assim falar? Dai graça a tudo. Isso é respeito com o superior. Reclamou da vida, faltou o respeito com Deus. Reclamou do filho, faltou o respeito. Reclamou do trabalho, faltou o respeito. Do país, reclamou do tempo. Reclamou da vida. É rebeldia. Todo ato de indignação não te deve gerar revolta nem rebeldia, mas deve servir de convite para que você pratique a digna ação naquilo que te deixou indignado. Tem coisa mais lógica do que isso? Não tem. Então, respeito em relação ao igual, lealdade, honestidade e justiça. Será que a gente está sendo leal no nosso companheiro, no nosso companheiro? Leal não é só aquele que pratica deliberadamente um relacionamento conjugal extra, não. Não é isso, não. Existe também a deslealdade moral. Isso é grave. Muito grave. E você vai ser responsável por ela também. Então, lealdade, honestidade. Honestidade é o... Já sabe, né? Você fazer o bem para aquela pessoa, sabendo ser honesto, falando dos seus problemas também, pedindo ajuda para ela, ajudando. Tem que ter esse diálogo, senão a coisa não vai fluir. E justiça, né? Cada um vai receber, vai ter o direito de acordo com o dever cumprido. É assim que tem que ser. Eu estou cumprindo meu dever para ter o direito do que eu quero em relação ao outro? Será que está? Porque você quer ter direito. Mas você está cumprindo seu dever para merecer isso? Mas chega o respeito em relação ao inferior, que é o ter consideração, não discriminação e tolerância. Pois é. É aqui que nasce essa palavra, consideração. Em relação àquele que você está vendo que é inferior, que você quer prejudicar, que você não está dando valor, compreenda. Você tem que considerar ele. Você também tem que não discriminar ele. E você tem que ter tolerância para ele. Se você não fizer isso, o seu orgulho está falando mais alto do que o ser essencial que existe em você. E por que é que eu estou falando isso? Porque todas as vezes que você vê um programa social, jornal, rádio, televisão, celular, que trabalha o desprezo, que trabalha a desconsideração, está sendo um estímulo para você, que não é perfeito, a também ter isso na sua mente e na sua conduta, de desprezar aquele que você acha que não está fazendo a coisa como você acha que deve, de não ter consideração com ele, de não ter tolerância com ele, de ficar discriminando aquela criatura. Então você assiste aquela novelinha de filho tendo desprezo com o pai, e você acha que isso é novela. Cuidado, teu filho está do teu lado, pode estar assistindo a mesma coisa. É assim que a coisa acontece. A gente não sabe. Põe na tua cabeça, sabe? Põe na tua cabeça aquelas 4 torpes verdades. Todos nós somos almas falidas. Sexo, narcisismo, físico, moral, poder e dinheiro, todos nós temos falha. Se você deixa uma coisa dessa na mente do teu filho criar imagem, essa imagem vai sendo estimulada pelos adversários pessoais. O estímulo vem coletivo. As adversidades pessoais aproveitam o estímulo para que, projetando mais ideias em relação àquele estímulo, aquilo que cada vez mais vulto naquela criatura. São quantos pais que não chegam a ver, mas eu não criei meu filho desse jeito. Por que é que ele está fazendo assim? Não foi esse o exemplo que eu dei? Será que não? Será que ela não deu um exemplo sendo conivente quando o mal bateu na porta do filho? O espírito sofre por todo o mal que faça ou que dê causa que aconteça.
Por todo o bem que deveria ter feito, não fez. E por todo o mal que decorreu de não ter feito esse bem. Então, na hora que está acontecendo a coisinha lá, o estímulo está chegando, a propaganda da televisão está vindo, e que você está lá, vibrando, começando, a família toda reunida, vendo aquela desgraça toda, está entendendo? O jornal também, ele devia morrer mesmo, tem que matar mesmo, tem que separar mesmo, fez isso, tudo julgando fato. Tudo julgando fato. E você lá, é assim. E aquela alma que Deus te deu para colocar no caminho do bem, você foi conivente. E amanhã ele pode perder parte da encarnação dele por causa disso. Então a causa está aqui, ó. Trabalhar o apreço e a consideração. Cuidado com o desprezo. Cuidado com a desconsideração. Você quer ter um exemplo de desprezo, mas desprezo bonito, que eu gosto de falar, porque o asilo está cheio. São os velhinhos sendo jogados nos asilos para que os outros cuidem. Tem um desprezo. Eu vejo demais. E a fila no asilo para entrar gente lá é imensa. Na semana mesmo eu atendi um lá que está doido para achar uma vaga lá para desprezar o irmão. E o irmão dá muito trabalho para ela. E você toca às vezes na ferida. Será que isso vai fazer bem para o teu espírito? E ela responde: doutor, na situação que eu estou, não quero nem saber de espírito. Adianta você conversar com uma pessoa dessa? Ela já fez a escolha dela e está decidida. Então, cuidado, gente. Veja as coisas que estão te chegando. Tenha o bom senso de fazer uma análise. Isso que está acontecendo aqui, com essa criatura, amanhã no mundo espiritual, como será que ele vai ficar? Para que você tenha a capacidade de fazer uma avaliação mais profunda. E se você vê que ele vai ficar mais comprometido, pode estar ficando bem diante da lei dos homens. Mas é como Jesus falou, isso está lá em São Lucas. Feliz de vós que agora choras pelas aflições da vida, porque sorrireis amanhã. Infeliz de vós que agora rides, porque amanhã chorareis bastante. É lindo os ensinamentos de Jesus, porque é assim que acontecem as coisas. Então a gente precisa ter um pouco de visão espiritual, porque você vai ser convidado o tempo inteiro, porque se você sabe, você liga o jornal é bom para você avaliar o contexto do texto, vê o texto do jornal e analisa o contexto. Você marca lá notícia positiva ou notícia negativa. Desse jeito que eu estou falando. O que é que vai ser melhor no mundo espiritual para aquelas criaturas? E você vai ver quantas negativas e quantas positivas. Se de 10 tiver uma ou duas positivas, melhorou bastante. Melhorou bastante. Aí você tira do texto e põe no contexto da informação como um todo. Quem está divulgando o mal está fazendo bem para alguém? Ou é justamente o contrário, como a gente estudou na sábado aqui, a respeito da indulgência, aquelas 3 perguntas que tem no final do capítulo 10, em que São Luís pede para que a gente coloque um véu sobre o mal, para não espalhar o mal, porque Deus é o bem, e a gente deve divulgar só o bem. O que o jornal está fazendo? Está colocando o véu sobre o mal, ou está exaltando o mal? E você que está lá assistindo, está assistindo porque gosta, porque se não gostasse não estava assistindo. E quando a gente fala gostar, sistema de recompensa, desejo, motivação, prazer, é o que eu gosto. Você gosta por quê? Porque tua natureza é daquele jeito, é tão ruim quanto, por isso que gosta. Chamei todo mundo de ruim. Mas mais ou menos nem por aí mesmo, está entendendo, gente? Se você vai fazer uma coisa que você não gosta, você não vai fazer. Então entenda, eu sou desse jeito. Jesus, quando falou para a gente, sois iguais a túmulos, caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Você acha que a gente mudou alguma coisa? Você acha que ele estivesse aqui encarnado não ia dizer a mesma coisa?
Então, olha para você, veja o seu defeito, porque você vê o seu defeito, é a única maneira que você tem de se corrigir. Se você não enxergar defeito, como é que você vai corrigir? Se eu não reconheço que eu tenho um problema, como é que eu vou corrigir o problema? Então, já fizeram assim para mim, está na hora. Então, a gente vai parar aqui no apreço, depois dar uma consideração, e depois a gente vai falar um pouco sobre a afeição na semana que vem. Entende? Isso tudo que é feito é para trabalhar só uma coisa, sabe? A animosidade, a antipatia e a aversão. Façamos nossa prece. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, espírito endividado, para quem reservaste os tribunais da sua excelsa justiça. A sua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. Isso basta ao rebelde pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que desfrutam do pão. Senhor Todo-Poderoso, não te trago os que sangram de angústia, relaciono diante de ti os que golpeiam o inferno. Não te peço pelos que sofrem injustiça, rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte, sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas, exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem a tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos torvedos do mal. O tempo não para. Se agora encontras o teu homem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã.